cuidado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até o homem. Disse então o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, portanto do homem foi tirada. O último versículo diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esse texto, principalmente no quesito versículo 24, que deixa aqui claro: o homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher, os dois serão uma só carne. Quando, na verdade, Márcio Floariani sabia muito bem que o detalhe do relacionamento ter começado foi porque Deus permitiu. Porque nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus dos céus. O Senhor que nos criou. É interessante que a sociedade moderna ela quer deteriorar o casamento. A Bíblia diz que no início Deus criou um homem e uma mulher. Desde o início, Ele fez desse homem, dessa mulher, uma só carne e deixou claro para eles: olha, crescei e multiplicar. Na grande realidade, algumas pessoas confundem o pecado natural, o pecado original. Adão e Eva pecaram e se afastaram de Deus. Aí alguns falam assim: porque Adão teve relação sexual com Eva. Negativo. Porque o sexo no início era normal para eles, porque é isso que Deus falou assim: vocês vão encher a terra. E não se enche a terra de gente, a não ser com relação sexual entre um homem e uma mulher. Então quer dizer, o sexo Deus criou, o casamento Deus criou. E Deus apresentou o homem e a mulher e deixou claro: agora vocês são uma só carne. Só que a delícia de tudo isso é que o Senhor também deu uma direção para o homem. Eu estou casado há 12 anos. Eu acho que é tão interessante esse detalhe, né? Quando a Bíblia diz assim: o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher. Agora, na verdade, a gente precisa falar que a sua família é Ariadne. A sua família é Ariadne, é o Márcio. Mesmo que é claro que existe um detalhe que você não vai esquecer dos seus familiares, outros familiares, dos seus parentes, porque são pessoas que geraram vocês, que te levaram a ser o que vocês são hoje. Mas o que é importante na ideia de casamento é que vocês têm um ao outro. E a Bíblia diz que isso é o suficiente. É que quando a Bíblia diz que o homem vai deixar pai e mãe, a Bíblia também quer dizer o seguinte: vai deixar o pai e a mãe emocionalmente, financeiramente e geograficamente. Porque a gente tem um trauma, isso é muito bonito, né? É muito comum, né? A minha mãe tem um terreno, e ali eu me casei e vou fazer um puxadinho na casa da minha mãe, daqui a pouco meu irmão faz um puxadinho, e aí, na verdade, vira um problema sério. E na grande realidade, quando se está muito perto, existe a influência. E aí, então, todas as vezes, é claro, você pode procurar sua mãe para pedir conselho dela, tem toda a experiência com casamento bom. Assim como seu pai, você pode procurar e dar uma ligada para a dona Wanda: mãe, está acontecendo isso, que eu faço. Isso é normal. Mas a grande realidade é que, segundo o Dr. Jaime Kemp, um escritor bíblico que escreve muito sobre família, ele diz que o casamento é um pedaço de terra nua que os noivos herdam com algumas sementes e algumas ferramentas. Ele fala que agora faça dele o que vocês quiserem. Eu que sou da roça, nasci no jardim, sei muito bem o que significa isso. Um pedaço de terra nua com algumas sementes e algumas ferramentas está me dando uma noção de que eu tenho que começar uma construção. Exatamente. Eu tenho uma semente, que essa semente, que já botou no coração de vocês, é a semente do amor. E na grande realidade, aí quando ele escreve sobre isso, cai aquele mito dizendo que no início são só flores. As flores vão nascer desse jardim que vocês vão começar a cultivar hoje, em nome de Jesus. E aí no final vocês vão poder colher os frutos. E aí por isso ele fala no final da frase: faça dele, no casamento, o que vocês quiserem. Na grande realidade, então essa construção começa com detalhes importantes na vida de um homem e de uma mulher. Respeite a habilidade, respeite o limite da sua esposa. Aliás, respeite o limite do seu esposo. Existem alguns detalhes do casamento da gente que a gente acaba entrando em tremendo conflito, porque às vezes tem gente que acabou de casar, no outro dia ele já não pode mais jogar futebol com os amigos, ele não pode jogar o voleibol, ele não pode dar chutar com os amigos, porque a esposa proibiu. A esposa proibiu. E aí então começa o primeiro conflito. E daqui a pouco ela também já não pode mais falar com as amigas, não pode ter um momento particular pessoal, porque na realidade o grande problema do casamento moderno é a invasão de privacidade. Isso acontece muito. E aí então, o que a gente precisa entender? Se vocês são gente madura, amadurecida, mas debaixo do teto ainda não são, porque não tiveram essa experiência. Mas o
dom de se comunicar, ele fala, se está decretado uma guerra. Porque o silêncio no casamento é um verdadeiro inferno. O silêncio afasta as pessoas. Então, na grande realidade, todas as vezes que tiver qualquer problema lá, ou qualquer problema, procure se comunicar. A comunicação ela tem que existir. Porque a comunicação é o melhor caminho de um encontro, de resolução de problemas, de amadurecimento de ideias. E então, mais tarde, vocês vão entender que vocês já entraram no casamento com uma certa estrutura emocional. Porque é bom, por exemplo, um casamento garoto, porque exatamente o garoto não sabe o que vai fazer, nem a garota, nem a moça muito nova. Mas quando a gente já atinge um certo nível de maturidade, é super importante. Outra coisa importante no casamento, já que ele trabalha no livro Sua Família Pode Ser Melhor, a ideia de que a questão da finança no casamento. Olha, finança pode virar um verdadeiro transtorno na vida do casal que não se planeja bem. Isso é muito importante. Porque na grande realidade, tudo que for feito tem que ser feito de comum acordo para que não haja dívidas em excesso. Quando ele fala assim, vocês receberam agora o cartão de crédito. Na verdade ele falou assim, esse cartão de crédito é outro nome, é cartão de dívida. Porque na grande realidade, essa história de dinheiro no meio do casamento traz muita confusão, muita confusão. Daqui a pouco eu penso, vai passar? Com tanta bolsa, chega assim, eu comprei tudo isso. Aí você, meu Deus, você deve ter dado uma nota. Então, na realidade, nós sabemos que esse não é o melhor caminho. Porque quando a gente é gastão compulsivo, a gente acaba trabalhando nos planejamentos de uma vida melhor dentro da própria casa. Porque o cartão chamado de crédito, que é de dívida, ele não avisa pra gente quando a gente está enforcado. A gente só sabe quando chega as faturas. E aí o salário do mês não deu. Então a questão financeira dentro do casamento é muito importante. Por isso é importante andar juntos. A Bíblia diz, não podem andar dois juntos se não estiverem de acordo. E então, é interessante que a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um. Por isso Deus criou a mulher. E outro detalhe importante, nós homens somos áspros. A nossa capacidade de convivermos com a mulher, com as mulheres, é bem diferente. Então, porque a Bíblia diz que Deus criou ela com fragilidade, ela é a parte mais frágil, não que seja mais fraca, tá? Tem muita mulher aí botando a gente no costela há muito tempo. Então, na grande realidade, ela é a parte mais frágil, e Deus quis dizer que ela sexualmente ela é mais frágil. O homem precisa trabalhar essa ideia de não perder o romantismo. É claro que eu trabalho muito, eu fico muito perplexo no casamento, porque às vezes a minha mulher quer que eu seja romântico com ela, como no início do casamento. Às vezes é complicado, porque eu já passava 12 anos e eu perdi aquele detalhe, levar flores. Rapaz, isso é um problema sério. Não sei se é a dureza que ajudou a gente a esquecer um pouco isso, mas que é importante você sempre lembrar. Estou aqui no trabalho, eu estou na faculdade, eu estou em qualquer lugar, minha mulher está em casa, ou vai chegar também daqui a pouco cansada, e eu preciso amaciar, acariciar o seu coração. Uma forma nobre é não deixar de ser carinhoso, romântico, porque nós homens falamos muito alto, isso é um problema que eu tenho que resolver na minha vida, conjugal. Minha mulher sempre reclama, você fala muito alto, mas eu não estou gritando com você, não, você fala muito alto. Então nós pensamos em alguns detalhes, é claro, precisamos entender que ela não é obrigada a ouvir os nossos gritos e nem a nossa aspereza. É o vaso mais frágil, mas é mulher forte, que vai à luta, que sabe o que quer. A prova disso é que hoje ela está aqui, deixando bem claro, já disse ontem, né? Que sim para você, quer que você seja o marido dela. E você também tem que compreender os detalhes do seu marido, trabalhar ao conhecimento. É claro que eu tenho um irmão que é pastor também, ele sempre fala, toda moça deveria conhecer o seu futuro marido dentro da casa da mãe. Como ele trata a mãe, é como ele vai te tratar. Então você pode ficar tranquilo, o Márcio sempre tratou a Amanda da melhor maneira possível. Você já viu, nós somos testemunhos aqui, como ele sempre tratou a mãe. Então, na grande realidade, nesse detalhe, você está tranquilo. Então, o que é importante também, Márcio, nesse detalhe da vida de vocês, é compreenderem que daqui a pouco virão os filhos, ou o filho, ou a filha, mas não esqueça uma coisa, no casamento judaico, o casamento era como uma grande caderneta de poupança. Mas a gente sabe que hoje a linguagem de caderneta de poupança, mas não vale de nada, nós sabemos disso. Por isso Deus introduziu na família os filhos. E a Bíblia diz assim, os filhos são herança do Senhor.
Quando Deus deposita uma criança num lar, Ele deixa claro para aquele pai e para aquela mãe: eu estou confiando em vocês, cuide bem dessa criança. Então, na grande realidade, mas quando chega uma criança também, a tendência natural é que um dos cônjuges comece a dar muita atenção para aquela criança, esquece de que ele tem um marido, a mulher tem um marido, e que o marido tem uma esposa. Então, cuidar da criança, mas não esqueçam mutuamente uns dos outros. O casamento é uma dádiva de Deus. Deus permitiu que esse momento se concretizasse na vida de vocês. As testemunhas estão presentes, os familiares estão presentes, estão abençoando este momento. E assim como o pastor, já de 7 anos de pastorado, na Igreja Batista, eu quero deixar claro uma coisa para vocês. Deus aprova essa união. Deus está aprovando esse momento na sua vida, esse momento na sua vida diária. O meu desejo como pastor e amigo é que Deus faça de vocês o casal mais feliz da face da terra. Acho que o mais feliz sou eu. Estou casado há 12 anos. Mas o grande legal, o grande ideal de tudo isso é que vocês sejam muito felizes. E que todo o objetivo de vocês seja alcançado. Não esqueçam de que existe um Deus no céu que se preocupa com vocês, que quer ser companheiro lá de vocês. Convidem sempre o Senhor para fazer parte desse matrimônio. O meu desejo é que Deus abençoe você, abençoe você, que façam sucesso no casamento de vocês. Continua, como já Jair falou, faça deles o que quiserem. E vocês querem mais do que nunca seja a felicidade. Uma grande construção. Eu queria que vocês dessem as mãos, eu queria fazer uma oração, eu queria que você pudesse baixar a cabeça e orar comigo para a gente abençoar esse momento. O meu desejo é que Deus abençoe todas as famílias aqui também presentes, as famílias com essa ideia maravilhosa de Deus. Deus, em nome de Jesus, eu agradeço pelo casamento de Márcio e Ariane. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui. E peço a Deus a graça salvadora do Senhor no lar, no novo lar que está se fazendo. Nós pedimos que todas as bênçãos dos céus atinjam os corações desse jovem casal. E que, ó Deus, que o Senhor os abençoe em todos os caminhos, faça deles prósperos e que haja, ó Deus, comunhão, amor e respeito nesse casamento. E abençoe os familiares, essa nova família, ó Deus, que se une agora. Que nós todos possamos ser testemunhas de que esse casamento é indissolúvel para a glória do Teu nome. E que o Senhor continue a abençoar as nossas vidas nesta tarde tão especial. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Marcelo, pode beijar a noite se quiser. Palavras sábias.